E se eu te dissesse que a realidade não é silenciosa, que o mundo à sua volta está o tempo todo tentando te dizer algo, mas você nunca aprendeu a escutar? Talvez pareça estranho à primeira vista. Afinal, vivemos em um mundo onde tudo precisa ser explicado, provado, medido. Mas e se existisse uma linguagem mais sutil, mais profunda, que não se fala com palavras, mas com coincidências, padrões, sensações? Sabe aquele momento em que você pensa em alguém e a pessoa aparece? Ou aquela música que toca justo quando você mais precisava ouvir aquilo? Não é mágica, não é acaso, é comunicação. A realidade não é uma máquina aleatória. Ela é um campo vivo, pulsante, inteligente. E todos os dias ela envia pequenos sinais, pistas e mensagens. Mas estamos tão distraídos, tão presos na lógica, que deixamos tudo passar. Talvez seja por isso que você está aqui, porque lá no fundo, você já percebeu, tem algo chamando, tem algo querendo te acordar. E esse vídeo não é por acaso. Você já sentiu como se o universo tivesse falado com você, mas num idioma que ninguém nunca te ensinou. Não foi com palavras, foi com sensações, com repetições estranhas, com momentos que pareciam orquestrados demais para serem só coincidência. A verdade é que todos nós já passamos por isso, mas quase sempre ignoramos. Você lembra daquelas vezes em que tudo parecia se encaixar de forma perfeita? Aquela decisão que surgiu do nada, mas te levou exatamente onde você precisava estar. Ou aquele encontro inesperado que te deu a resposta que você estava procurando há semanas. Esses momentos não são raros, eles são constantes. O problema é que fomos ensinados a não acreditar neles. Nos ensinaram a confiar apenas no que é visível, no que é prático, no que pode ser provado. Mas lá no fundo, algo dentro de você sempre soube. Existe um chamado silencioso, algo maior, algo que está tentando te guiar, desde sempre. E agora você está começando a ouvir de novo, porque quando você começa a prestar atenção, o que antes parecia aleatório começa a fazer sentido. E o que antes parecia silêncio vira uma conversa profunda com o universo. Desde cedo nossa mente foi moldada para se encaixar em um sistema. Fomos treinados para buscar lógica, números, resultados. Tudo que não se podia explicar era ignorado. Na escola, ninguém nos ensinou a escutar a intuição. Ninguém falou sobre sinais, sobre conexões invisíveis, sobre a força que existe entre pensamento, sentimento e realidade. Ao invés disso, aprendemos fórmulas, seguimos regras. Fomos moldados para duvidar de tudo que não tem prova escrita. E o mais grave, nos ensinaram a desconfiar de nós mesmos. Se você sentia algo diferente, era só imaginação. Se algo estranho acontecia, era coincidência. Se você tinha uma sensação forte, era coisa da sua cabeça. Essa mente que carregamos hoje não é totalmente nossa. Ela foi construída para funcionar dentro de uma gaiola. Uma gaiola que bloqueia a magia, a conexão e o verdadeiro entendimento do que é viver. Mas antes de tudo isso, você sabia. Lembra? Quando era criança, você sentia coisas que não sabia explicar. O ambiente mudava e você percebia. Você sabia quando alguém estava triste, mesmo sorrindo. Você sabia quando algo estava por acontecer. Você vivia em sintonia com o invisível, sem medo, sem dúvida, sem filtro. A infância é um estado de conexão pura. Mas com o tempo, essa conexão foi silenciada. Isso é coisa da sua cabeça. Para de inventar. Cresça. E assim, aos poucos, você se desconectou. Parou de confiar no que sentia. Aprendeu a olhar só com os olhos. Esqueceu que também se enxerga com a alma. Mas a verdade é que aquele dom nunca foi embora. Ele só foi abafado. E agora, está voltando à tona. Porque uma parte de você ainda lembra, ainda sente, ainda sabe.
Você já reparou como certos momentos parecem ensaiados? Como se a vida tivesse preparado exatamente aquela cena para você viver. A música certa toca, a pessoa aparece, a resposta chega, no segundo exato. E o que você faz? Diz que é coincidência, porque é isso que te ensinaram. Mas pare e pense. Quantas coincidências precisam acontecer antes de deixar de ser acaso e virar mensagem? Sincronicidades não são mágicas aleatórias. São sinais. São fragmentos de um sistema de inteligência maior que você faz parte. Elas aparecem quando sua mente e sua energia estão prestando atenção. É o universo te dizendo: você está no caminho. Ou talvez, mude agora, antes que seja tarde. A diferença está em como você escuta, porque quem vive dormindo chama de coincidência. Quem desperta reconhece o chamado. Tudo no universo é vibração. Tudo emite frequência, inclusive você, seus pensamentos, suas emoções, sua intenção silenciosa. Tudo isso molda a realidade ao seu redor. Quando você pensa intensamente em algo, sente com profundidade, deseja com verdade, o universo responde, às vezes com sutileza, às vezes com força. A realidade não é um cenário fixo, ela é um espelho. E esse espelho devolve exatamente o que você vibra. Sabe quando você começa a ver o mesmo número várias vezes? Ou quando as respostas aparecem nos lugares mais improváveis? Esses são ecos da sua própria energia voltando para você. Nada é por acaso. Tudo é código. Tudo é resposta. A pergunta é: você está fazendo as perguntas certas? Você está observando com atenção ou apenas sobrevivendo no modo automático? Porque o universo não para de falar, mas só quem silencia o ruído interno consegue ouvir. Você já olhou para alguém e pensou: essa pessoa parece iluminada. Tudo dá certo para ela. O que você viu não foi sorte, foi alinhamento. Alinhamento é o estado em que seus pensamentos, sentimentos e ações estão todos apontando na mesma direção. Quando isso acontece, o universo coopera. As portas se abrem, as pessoas certas surgem, as oportunidades se encaixam. E não é porque a vida ficou mais fácil, é porque você parou de resistir. Muita gente vive em guerra com a própria alma. Querem uma coisa, pensam outra, fazem o oposto. Esse desalinhamento cria confusão, bloqueia sinais, entra em conflito com o fluxo natural da vida. Mas quando você entra em coerência, quando sua vibração é clara, sincera, estável, o universo entende e responde, não com milagres, mas com direção. E de repente, o que parecia impossível só precisava de sintonia. Tudo vibra, tudo ressoa, tudo se conecta por frequência. E você é uma antena. Quando você vibra medo, dúvida e escassez, o que você acha que o universo te devolve? Mais medo, mais dúvida, mais escassez. Mas quando você muda a sua vibração, quando escolhe gratidão, confiança, presença, algo muda. Não lá fora, aqui dentro. E é a partir desse dentro que o fora começa a se transformar. Você já reparou que, nos momentos em que está leve, presente e confiante, as coisas fluem com mais naturalidade? Isso não é coincidência, é física espiritual. A realidade é moldável. Ela responde ao que você emana. Não adianta pedir sinais com palavras, se com sua energia você está bloqueando tudo. Sincronicidades não seguem o que você fala. Elas seguem o que você sente de verdade. Por isso, elevar sua vibração é mais do que um conselho bonito. É o primeiro passo para enxergar o que sempre esteve aí. Você não está aqui apenas para observar a vida passar. Você está aqui para cocriar com ela. E tudo começa com a intenção. Uma intenção clara é como um código enviado ao universo. Ela informa: é isso que eu estou buscando. Esse é o caminho que eu quero seguir. E mais importante,
Estou pronto para receber o que for necessário para evoluir. Mas a maioria das pessoas vive sem intenção. Acordam, trabalham, comem, dormem, no piloto automático, e depois se perguntam por que nada muda. A verdade é, o universo responde melhor a quem se posiciona com clareza. Não é sobre controlar tudo, mas sobre emitir um sinal claro. Quer mais sincronicidades? Então comece perguntando: o que eu realmente quero viver? Com o que estou comprometido internamente? Foque nisso, respire isso e observe como a realidade começa a se reorganizar. Sincronicidades não vêm com legenda, mas vêm com significado. E você só precisa de uma coisa para decifrá-las: presença, um número que se repete, uma conversa que você ouve sem querer, um símbolo que aparece várias vezes no mesmo dia. Tudo isso pode ser uma resposta, mas a pergunta é: você está prestando atenção? Quando algo parecer estranho demais para ser coincidência, pare. Observe o que você estava pensando, sentindo ou pedindo naquele momento. Essas pistas não vêm por acaso. Elas são um reflexo do seu campo energético, da sua consciência em ação. E mais, se algo se repete, não ignore. A repetição é o jeito que o universo grita quando você não ouviu o sussurro. Crie o hábito de anotar. Faça um diário de sincronicidades. Com o tempo, os padrões ficam claros. E você percebe, a vida sempre falou com você. Você só não sabia ouvir. Você já recebeu um sinal claro. Sentiu aquele arrepio. A intuição falou mais alto. Tudo apontava para uma decisão. E ainda assim, você hesitou. A dúvida entrou. A mente racional começou a questionar. Será que é real? E se for só coisa da minha cabeça? Esse é o ponto onde a maioria se perde. Porque sincronicidades não funcionam sob lógica tradicional. Elas não vêm com garantia. Elas exigem fé, sensibilidade e ação imediata. Quando você hesita, o fluxo se rompe. Quando você duvida, o canal enfraquece. E quando você ignora, o universo silencia. Sabe aquele ciclo em que tudo parecia alinhado, mas de repente esfriou? Muitas vezes é porque você recebeu o chamado, mas escolheu não atender. A grande virada acontece quando você decide confiar, mesmo sem entender tudo, mesmo sem provas, mesmo com medo. Confiar no invisível é um ato de coragem. É admitir que existe uma inteligência maior guiando a vida e que você está disposto a colaborar com ela. Não é sobre se jogar no escuro, é sobre acender uma luz dentro de si e andar mesmo assim. Quem aprende a confiar nos sinais vive em outro ritmo. Essas pessoas não seguem o caminho mais seguro, seguem o caminho mais verdadeiro. Elas escutam o que não pode ser ouvido, sentem o que não pode ser medido e, por isso, recebem o que parece impossível para os outros. A confiança é a chave que destranca a realidade invisível. E uma vez que você a usa, o mundo nunca mais parece o mesmo. A vida fala, sussurra, depois fala mais alto, e se você continua ignorando, ela se cala. O universo não implora, ele propõe, abre portas, mostra caminhos, mas ele respeita seu livre-arbítrio. Se você não escuta o primeiro sinal, virá um segundo, talvez um terceiro. Mas se você insiste em não ver, não sentir, não agir, os sinais desaparecem, as oportunidades somem, o fluxo se fecha, e então você volta à rotina, a mesma vida de antes, cheia de repetições vazias, decisões baseadas no medo e desconexão. A sincronicidade é uma ponte, mas ela não fica ali para sempre. Ela aparece, e você precisa atravessar, ou viverá com o eco de "e se" dentro da alma. Mas e quando você escuta? Quando você aceita o convite e atravessa a ponte? Aí, algo mágico acontece. As coincidências aumentam, as pessoas certas aparecem, as decisões ficam mais leves. Você não está mais lutando contra o mundo, você está dançando com ele.
É o que muitos chamam de estado de fluxo, mas na verdade é só a realidade respondendo à sua entrega. Você começa a viver com confiança, não porque sabe o que vai acontecer, mas porque sente que está no caminho certo. E nesse caminho, tudo se encaixa, não porque a vida ficou perfeita, mas porque você parou de resistir e começou a colaborar com algo maior. Esse estado de fluxo não é privilégio de poucos, é direito de todos, mas só acessa quem aprende a ver, confiar e agir. Agora que você sabe, não dá mais para fingir que não ouviu. Não dá mais para chamar de coincidência o que você já sente que é sinal. O universo está te mostrando o caminho, mas ele não pode caminhar por você. Você pode continuar ignorando, esperando provas, esperando certezas, ou pode fazer o que poucos fazem: confiar. Confiar nos sinais, na intuição, no fluxo, naquilo que não tem lógica, mas tem verdade. A escolha é sua. Ou você volta para a vida de antes, onde tudo parece desconectado, ou você começa hoje a viver com propósito, presença e percepção. A sincronicidade é só o começo, é o convite, a porta. Mas é você quem decide se atravessa. Então, agora que tudo foi dito, a pergunta é: você vai ouvir os sinais? Ou vai esperar que eles parem de falar? Porque a realidade já está te chamando. E ela não espera por quem hesita.